E aí pessoal, beleza? Eu sou o Adilson Leão, esse é o canal Dicas do Leão e no vídeo de hoje eu trago para você uma dúvida que muita gente tem, principalmente no começo da sua oficina, da sua serralheria ou metalúrgica. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre tipos de máquinas de solda, tipo de processo de soldagem, né? No início a pessoa tem muita dúvida com relação a qual tipo de máquina ela vai utilizar, qual que é a melhor opção para ele. Em que situação ele se encontra e qual máquina vai atendê-lo da melhor forma. Então, desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal, dê esse apoio pra gente aí, apoie o nosso projeto. Temos muitos vídeos bacanas para trazer para vocês, vídeos de fabricação de peças, reforma de cadeiras e entre outros aí. Você precisa avaliar o seguinte: que tipo de serralheria que você trabalha, que tipo de acabamento seu material tem, o custo de produção da sua peça, qual que é o valor de revenda do seu material. Ah, por que, Adilson, que você está falando isso? Porque o custo para você manter uma máquina de solda inversora no eletrodo 2,5 é um, e o preço para você manter uma máquina de solda MIG é outro, totalmente diferente. Então, são situações diferentes, porque a máquina de solda MIG, ela tem um acabamento melhor, a solda não dá escória. E outra, você começa a soldar de manhã, se você apertar aquele botão de manhã, você para só à noite, você não precisa ficar trocando toda hora de eletrodo. Ponto. Porém, ela tem um custo mais elevado. Então você precisa ter em mente o seguinte: dependendo do valor da sua peça, o valor que você revende a sua peça, não compensa você colocar uma solda MIG para fazer esse tipo de trabalho, você entende? Cada tipo de máquina tem o seu tipo de aplicação. Assim como uma inversorinha de solda pequena, ela não vai aguentar fazer uma solda com eletrodo 48, que já é outra aplicação, é outro trabalho. Então, até nesse ponto você precisa avaliar também. Então vamos partir do princípio que você tem uma pequena serralheria, que você está começando agora. E aí você tem um capital, talvez um acerto de uma empresa que você trabalhava antes. Ou você juntou uma graninha, comprou suas ferramentas e agora você vai começar a trabalhar. Você está montando agora, que seja. E aí você está em dúvida: ah, Deus, eu compro no eletrodo ou eu compro a MIG? Meu irmão, para você não errar, vai no eletrodo no início. Caso você tenha recurso sobrando, e que não é um caso muito comum hoje em dia, você pode até já comprar uma MIG, porém, você precisa avaliar, como eu disse, se você tem trabalho para ela. Ah, não, eu trabalho com fabricação de peça em série, por exemplo. Eu fabrico móveis artesanais, porém, eu não tenho um volume tão grande hoje, até por falta de tempo. Porque além da fábrica de móveis, eu tenho mais duas outras atividades que eu faço, que são fonte de renda para mim também. Então eu não trabalho só com isso hoje, porque eu estou envolvido em mais dois outros projetos. Porém, se eu fosse fabricar hoje em série, eu utilizaria a MIG pela praticidade, pela agilidade. Eu fabrico móveis artesanais hoje no eletrodo, os de ferro. Alumínio eu dei uma parada, mas no futuro eu vou voltar. Então eu vou precisar de uma solda MIG para utilizar ela no alumínio. É outra situação, é outra história. Mas hoje a máquina de eletrodo ela me atende, porque eu posso produzir uma peça com custo baixo e vender. E eu posso produzir um móveis caro, como esse que aparece aí no vídeo também, e vender da mesma forma. Então o custo para eu manter hoje uma máquina de solda no eletrodo é muito melhor. Porém, se eu for fabricar peças em série, fechei aí uma venda para um restaurante grande, sei lá, 200 cadeiras. Você entende? Aí é outra história. Agora, para eu fabricar móveis para eu vender, para eu consertar uma peça que eu estou reformando, então eu utilizo relativamente pouco a solda. Então não compensa eu dispor de um valor alto, porque aí ou você compra o cilindro, que não é barato, ou você aluga. Se você aluga, aquele tempo que o cilindro vai estar parado com você, ele já vai estar gerando um gasto. Aí tem arame, aí tem várias outras coisas envolvidas. Enquanto o dinheiro que você gasta investindo em uma MIG,
que você não tem serviço para ela, você pode investir em material, produzir peça, revender e recuperar todo aquele dinheiro, você entendeu? É isso que você precisa ter em mente. O eletrodo é relativamente mais barato, muito mais barato. Porém, a MIG, se você tiver o trabalho para ela, eu indico você ir para a MIG. Não tem trabalho para MIG, Edilson, agora eu vou comprar para deixar guardado? Não compra. Não compra, porque você está jogando dinheiro fora. Esse dinheiro você investe e recupera o investimento nele. Beleza? Qual máquina de eletrodo você indica para mim? Depende do trabalho que você faz. Se você trabalha só com serralheria, só solda aço carbono, solda a solda mais pesada que você pega uma estrutura metálica, vai numa inversorinha pequena, 160 aí já te atende legal. Se você puder comprar uma de 200 amperes, aí já é outra história, porque ela trabalha sobrando. Eu trabalho com uma 200 amperes hoje, que é essa que eu estou mostrando para vocês aí no vídeo. É uma máquina excelente para mim. Eu trabalho basicamente mais com solda com eletrodo 2,5. Esporadicamente eu faço solda mais pesada com eletrodo 48, é uma solda de um material mais duro. E aí ela atende bem também, aí solda até eletrodo 48, 4 milímetros. Então, se você trabalha só com serralheria leve, pega uma inversorinha que ela é mais barata. Então, compensa. De vez em quando pega solda pesada também para fazer, já compra uma mais resistente um pouco. Tá começando, vai atirar para todo lado, compra uma máquina mais forte, porque é melhor você estar com uma máquina sobrando do que você colocar uma máquina para soldinha leve e trabalhar forçando ela numa solda pesada depois, ela pode vir a queimar e etc. Outra dica que eu dou sobre máquina de solda: não compre inversor usada, a não ser que você conheça a pessoa que te vendeu. Você viu ela trabalhando naquela máquina ali, ele não forçou muito ela. Porque tem muitos casos que a máquina dá problema, vai para assistência, volta, dá problema de novo, aí vai, manda numa eletrônica qualquer, troca um componente, o cara sabe que vai dar problema. Então ela está funcionando ali, aí você compra uma usada, paga metade do preço, ela não vai prestar, você tem que comprar uma nova de novo. Então, avalia isso, que tipo de trabalho que você faz. Compensa você investir numa MIG logo de cara? Se você tiver retorno para ela, compensa, super compensa. Não vai em MIG sem gás, irmão. A MIG sem gás não funciona. Ela não dá penetração na solda, não dá acabamento bom. Então eu não indico a MIG sem gás hoje para ninguém. Caso, a não ser que você ache aí uma aplicação para ela que vai te atender. Eu não vi vantagem nela até hoje. Conheço pessoas que já compraram. E aquilo ali para mim não tem fundamento alguém gastar dinheiro com aquilo. Vai na MIG com gás, então, não, Adilson, eu preciso de uma MIG. Compra uma MIG com gás, uma MIG de uma marca razoável aí que você não vai ter problema. Beleza? Então, resumindo, a conclusão do nosso vídeo aqui é qual máquina eu investiria hoje. Se você está começando, meu irmão, vai no eletrodo, compra uma inversorinha boa. Não tem muita prática ainda no eletrodo, treina bastante aí que a solda fica boa. Não tem material que você não solda com eletrodo e com prática, com tudo aí. Beleza? Esse era o nosso vídeo de hoje. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Obrigado e até mais.